Aí eu fiquei, né? E comecei a trabalhar. Aí foi quando começou a Cruz do Caminho, ela falou, você pode fazer uma Cruz do Caminho, né? Eu digo, eu não posso, porque eu não tenho ministro. Mas como você não tem ministro? Tem ministro aí do teu lado. Eu digo, mas a senhora nunca me falou, né? Aí ela me deu ministro Tumarã. Aí ela explicou que Tumarã era na linha, quer dizer, não era Tumarã na linha do Tumuxi, é que é na linha do Tumarã. O Tumarã é fonte do Tumuxi. Né? Aí me pôs como regente do seu Mário. Me pôs regente dos três. Mas houve uma série de dificuldades, não aceitava, aquela coisa toda, e tal, você fica com o Mário aqui. Aí ficamos assim, ela fez a consagração, fizemos toda uma jornada assim, bem harmonizada. E eu comecei a ter uma série de incumbências, ela me dava algumas coisas assim para fazer, quando foi a coisa do vale, das leis, né? Ela pediu que eu desse uma mãozinha, eu fazia, porque eu estava na presidência, então eu fazia, a gente ainda não tinha computador na época. Então era uma máquina, acho que era National, que tinha uns cartões de plástico, parece um plástico assim, e gravava. Então eu comecei a passar as leis, eu passava limpo, trazia, conferia, aquela coisa toda. E ficamos assim numa atividade bem interessante, porque eu fui aprendendo muito, né? E vinha sempre, porque lá na presidência nós éramos 4 subchefes do gabinete da Secretaria do Planejamento. E a gente ficava às 7 horas da manhã e saía só quando o presidente saía, que era 10h30, 11 horas da noite. Aí o chefe do gabinete estava assim, porque a gente às vezes ficava à toa mesmo, não tinha nada, né? O presidente às vezes viajava, aquela coisa toda, mas o secretário ficava, a gente ficava. Aí o chefe do gabinete chamou a gente, olha, vocês são 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 2, para de manhã, 2 para de tarde. Então de manhã entra às 7, sai a 1, e o outro 2 entra a 1 e sai quando for liberado. Como eu sei que o pessoal gosta de dormir muito, né, eu digo, eu quero de manhã. Aí comecei, entrava às 7 e saía às 2. Não, saía 1. E nesse horário, depois da 1, eu ia pegar a Diná, que também estava trabalhando lá com a gente, deixava ela lá na presidência e vinha para cá. Então, assim, cerca de 2 horas, 2h30, eu estava aqui. Aí ficava com a tia. Então foram 2 anos que eu convivi com a tia, assim, o tempo todo. Via a tia triste, via a tia brigando, via a tia chorando, via ela rindo, via ela... E a gente ficava, eu ficava depois como é que chamava? Eu ficava até tarde. Corujão. Né? Aí no Corujão, o pessoal também ia embora, porque saía muita conversa que não tinha muito a ver com a doutrina, né? Muita coisa assim. Mas eu ficava, e ela ficava comigo e com o seu Mário. Aí o seu Mário começava a ter sono, começava a brigar, Mário, vai dormir. Aí nós ficávamos os dois, aí ela conversava muita coisa, entende assim. Eu não perguntava nada sobre... Eu tenho uma época, quando eu saí da presidência, estava para sair, que estava uma situação política muito complicada, eu nunca perguntei nada a ela. Ela olhava para mim, tá difícil, né, meu filho? Eu digo, tá. Não, mas fica com calma, vai tudo se resolver bem. E aí tudo se resolveu bem, né? E a gente teve uma experiência muito boa com as leis, com as coisas todas. E eu vejo que isso é que nós precisamos legar para esse povo que está chegando, entende? Tem uma situação assim que eu vejo agora, tá certo, tá tudo diferente, um pouco diferente, mas é porque se perde um pouco a base das coisas, né? Por exemplo, uma coisa que eu me bati muito, mas eu vou até um certo ponto, porque eu acho que cada um tem sua responsabilidade, né? A minha responsabilidade sempre foi, de acordo com a minha linha Tumarã, era de ensino, de aperfeiçoamento, de trabalho, né? Tudo isso, né? Mas isso aí foi interrompido depois, porque vão mudando as coisas, vão mudando as pessoas, e muitos até não têm nem noção do que é ser aquele trabalho, do que tem que ser feito naquele trabalho. Mas a gente respeita, porque eu digo,
Aqui eu estou sob autoridade muito maior, que é o Pai Seta Branca e esses mentores, né, do Amanhecer, o ministro, tudo isso. Então eu digo, se eles estão deixando que as coisas aconteçam, é porque elas têm que acontecer. Por algum motivo isso está acontecendo, né? Então eu acho que a gente tem que fazer uma força realmente dentro de nós para aceitar o que a espiritualidade pretende de nós, o que a espiritualidade quer de nós, que é exatamente, eu acho, essa sobrevivência da doutrina. Porque essa divisão que teve dos dois irmãos é uma divisão que ela tem dois aspectos. Tem um aspecto da divisão em si, que foi uma coisa muito, acho que assim, um motivo bobo, né? Que é mais material do que espiritual, não há divergência na parte espiritual, porque eu vejo os grupos todos que se formaram e todos estão ainda ligados aqui. Né? Eu vejo pelas Dharmoshinto, porque é que eu tenho aquela ligação maior, que eu sou o adjunto de apoio das Dharmoshinto, e a gente fica assim numa situação de dificuldade às vezes, porque, por exemplo, 1º de maio, muitas ligaram querendo vir no 1º de maio. Digo, vocês vêm, a doutrina é o Pai Seta Branca, né? É a presença dos mentores. Então nós temos que estar juntos, onde vocês se sentirem melhor. Nós não temos que dar, porque esse é do Beto, esse aqui é do Raul, isso aí para nós não tem o menor interesse. Se não querem que faça certas coisas, a gente não faz, porque a espiritualidade está vendo que não é feito.